E aí, galera, beleza? Boa noite, gente. Então, vamos aqui para mais uma aula de segurança e auditoria de sistemas, né? Onde o tema de hoje nós vamos falar de ataques. Então, vários são os motivos, né, para a gente estar realizando aí ataques. A gente pode fazer por demonstração de poder, prestígio, por a parte financeira, a parte de ideologias. Então, às vezes, um grupo quer demonstrar, né, que sabe mais, que consegue melhor, né, um ataque do que o outro, e aí pode acabar fazendo, né, cometendo aí um ataque, ou até mesmo quando eu tenho uma empresa, né, que é concorrente de outra, e aí eu posso fazer com que o site dessa empresa saia do ar para que a minha empresa tenha aí um maior prestígio, né? Isso aí vem lá a partir do comércio. Então, vários são os motivos. E aí, quando você fala em relação a isso, né, você sempre tem algo que essa pessoa por trás está querendo ganhar, seja da parte financeira ou seja até para provar um conhecimento em relação a esse para si mesmo ou para um grupo aí concorrente. Então, quando a gente fala, né, de alguns exemplos de ataque, nós estamos falando de, por exemplo, ataques do dia zero, né? Eu, empresa, tenho um produto. Esse produto, ele tem uma vulnerabilidade que foi detectada e a partir do dia que eu anuncio essa vulnerabilidade, então os hackers eles começam a tentar explorar a maior quantidade de máquinas com aquela vulnerabilidade ainda aberta, até que a correção possa ser lançada, até a data em que a correção falou, né, que iria ser disseminada. Posso ter o Spam Index quando eu coloco vários links, conteúdos, palavras-chave dentro lá de forma oculta, dentro de um determinado site, apenas para poder aumentar o ranqueamento desse site nos mecanismos de busca. Tenho ataques do tipo Slowlores, como que são pequenas tentativas, né, de conexão lá com o servidor. Então essas conexões elas nunca se completam, aí vai enchendo a minha fila até que chega a um ponto de ter uma negação de serviço, ou eu posso ter também toolkits, quando acaba que esses toolkits eles podem explorar diversas vulnerabilidades de diversos programas que você tenha aí instalado na sua máquina. Então, hoje em dia, a exploração desses toolkits é algo que está bem evidente, né? Como a gente teve aí a semana passada, a gente teve alguns exemplos de exploração de toolkits de forma mundial, né? Onde tiveram aí vários prejuízos financeiros em vários países por conta da disseminação de programas desse tipo, né, justamente pela desatualização dessas ferramentas, né, e por isso é importante você manter suas ferramentas sempre atualizadas, né, sempre instalar patches de segurança, você sempre garantir aí que as suas principais ferramentas de trabalho estejam atualizadas para evitar que as vulnerabilidades possam aí ser exploradas de forma indevida. Então, outros tipos, né, de vulnerabilidades a gente pode ter, como a varredura de rede, né, você varrer a rede atrás de portas abertas, você varrer a rede atrás de aplicativos que estejam desatualizados para você fazer aí uma exploração dessas vulnerabilidades. Você ter também a parte de falsificação de e-mails, quando o remetente do e-mail acaba tendo seu nome alterado, e aí isso pode fazer com que se coloque o nome de um remetente confiável, né, nesse e-mail. Você também pode ter tráfego interceptado na rede, né, onde os pacotes eles podem ter o seu conteúdo lido através de alguma informação que seja importante, ou então através de
podendo até fazer mesmo um ataque aí de seção. Você pode ter o ataque do tipo força bruta, quando você, por tentativa e erro, tenta descobrir o acesso a um determinado sistema ou a uma determinada rede. Tem também o tipo o defacement, né? Que é a desfiguração de um determinado site. Você tem acesso àquele site, à área administrativa ou ao FTP, por exemplo. E aí você acaba fazendo uma pichação lá da página inicial, mudando o conteúdo das páginas lá desse sistema, ou então própria negação de serviço, né, quando você, por algum tipo de interesse, tenta fazer com que aquele site, aquele servidor, saia do ar para que você possa aí ter algum tipo de benefício com essa queda. Então, é sempre muito importante você verificar, né? Se, por exemplo, você recebeu um e-mail que tem realmente o nome de uma pessoa que é confiável, você verificar se aquele remetente de fato foi a pessoa lá que enviou aquele conteúdo, se o conteúdo do e-mail não tem nada que seja suspeito, né? Que possa ter um código malicioso aí por trás. Você tem que sempre verificar se as portas que não estão sendo utilizadas estão de fato fechadas, para não permitir aí o uso por pessoas de forma indevida. Então, sempre tem que, né, prestar atenção nesse lance aí, porque enquanto a vulnerabilidade ela não foi explorada, ela continua apenas como uma vulnerabilidade. Mas a partir do momento que há a exploração, então você começa a ter um risco na segurança aí da sua empresa. Então, malwares, na verdade, são programas, né, maliciosos que eles sempre tentam fazer algum tipo de mal. Então, nós temos, por exemplo, os vírus, os worms, temos os boot, né, os bootnecks, quando a sua máquina ela acaba ficando como um zumbi, né, para poder fazer algum tipo de processamento aí em segundo plano. Nós temos os spywares, quando você tem lá aqueles programinhas que ficam apenas espiando o que você está fazendo, o que você está digitando. Os backdoors, que são programas aí que possuem uma porta dos fundos aí sempre disponíveis para quem souber, né, ter acesso a ela. Os cavalos de Troia, ou então os toolkits, que vão explorar, vão fazer uma varredura em relação aos programas que você tem instalados na sua máquina, em relação à versão desses programas, e aí qual a vulnerabilidade que ele conhece dessas versões que estão instaladas. Então aí dessa forma eles vão tentar explorar. Então assim, os spams, né? Sempre a gente tem que se preocupar com os e-mails que não são solicitados e que são enviados a um grande número de pessoas, porque ele pode ter uma propagação de mentiras, ele pode ter uma propagação de códigos maliciosos, ou então até mesmo anúncio de produtos que não existem. Então a gente tem que sempre ficar atento com isso aí, apesar de que hoje em dia a grande maioria das ferramentas de e-mail já filtram boa parte desses e-mails e já mandam lá para o lixo eletrônico, ou então para a caixa de e-mail. Né? Mas mesmo assim é bom sempre a gente ter um cuidado, né, ao abrir e-mails que não são e-mails autorizados. Então, assim, outros riscos que a gente pode ter, os cookies, onde o problema, na verdade, é o roubo dessa informação, já que quando você está acessando sites e tal, os cookies eles guardam informações em relação ao seu perfil de consumo, em relação às suas preferências, né? E aí as empresas podem roubar essa informação para poder garantir um anúncio de produtos que sabe que é do seu perfil de consumo. Você pode ter aí códigos móveis, o applet, por exemplo, quando agora recentemente os browsers eles acabaram por cortar o suporte a esses códigos. As janelas pop-up que podem sempre estar aí com um código malicioso sendo instalado sem a sua autorização, né, por trás. Você tem aí também os plugins que também podem ser instalados e podem ter também algum tipo de atividade maliciosa por trás. Os links patrocinados, né? Quando você pode
acabar sendo redirecionado para uma página falsa, para um conteúdo que não era aquele conteúdo que você estava esperando. Assim como também os banners de propaganda, né? Você pode acontecer a mesma coisa. E os programas de compartilhamento, que você pode acabar baixando um determinado programa, achando que é um programa, mas na verdade não é outra coisa. Né? Assim como também tomar muito cuidado com os compartilhamentos de recursos. Aquela pasta, né, que você deixou ali aberta, que você não colocou um perfil de acesso, não disse quem poderia acessar. Então, isso aí acaba também fazendo com que você possa ter algum risco, né, de uma informação que você colocou naquela pasta ser modificada ou acessada por pessoas não autorizadas, assim como também impressora. Você deixou sua impressora lá aberta, né, na rede de forma que não colocou também um usuário, uma senha das pessoas que poderiam ter acesso, e aí você acabou por ter essa impressora utilizada de uma forma não autorizada por você. Então, é sempre bom, né, você garantir aí que o que você tem na sua rede de fato vai estar sendo acessado pelas pessoas que possuem autorização, né, para isso. Você garantir um perfil de acesso, você deixar lá fechado apenas para as pessoas de fato a sua rede, né? Então, quando a gente fala em relação à segurança da informação, a gente fala em relação à ameaça aos 3 pilares fundamentais, que é a confidencialidade, integridade e a disponibilidade. Então, em relação à confidencialidade, você pode ter as atividades não autorizadas, né, dentro da sua rede, que podem acabar, né, alterando o conteúdo de algum arquivo de forma não autorizada. Você pode ter downloads não autorizados que vão de encontro à sua política de segurança. É a inexistência de criptografia, quando você guarda informação desprotegida, né, de forma aberta, e isso acaba podendo ser interceptada por pessoas não autorizadas. Os vírus e os trojanos que podem alterar o conteúdo, né, dos seus dados, ou até a própria engenharia social, quando através da conversa, né, da lábia, pessoas que têm autorização acabam sendo induzidas a fornecer aquele tipo de informação, né, a quem está interessado. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que sempre ficar prestando atenção em relação a evitar que pessoas entrem em espaços físicos que não têm autorização, em relação a evitar que programas de compartilhamento possam aí estar sendo utilizados dentro da sua rede, a evitar que você guarde informações como senhas, por exemplo, como arquivos que são importantes, de forma aberta, sem estar criptografado, né? Então, tudo isso aí pode acabar facilitando, né, a informação a ser alterada de uma maneira indevida. Então, né, para o próximo pilar aí que a gente vai ter, nós temos a disponibilidade. E aí nós temos que nos preocupar com os ataques de negação de serviço, com os desastres naturais que podem derrubar o servidor e a sua informação vai ficar fora do ar, ou até mesmo com ações humanas, né? Aquela pessoa que chegou, desligou o interruptor, que chegou, puxou o cabo de rede, puxou o cabo de força de um servidor, e aí o seu servidor está fora do ar. Então, tudo isso aí pode fazer com que a sua disponibilidade seja afetada. E assim, sempre a gente tem que pensar que nem todos os pilares possuem o mesmo grau de importância para todas as empresas, porque isso depende muito do foco da organização, do foco daquele negócio. Então, alguns pontos, alguns pilares podem ser mais importantes do que outros, como, por exemplo, se a gente tem um sistema bancário, então, para você, no sistema bancário, garantir que uma informação ela vai estar íntegra, é mais importante do que você garantir a disponibilidade, né, o tempo inteiro. Por quê? Porque você vai entrar numa conta sua no banco,
é mais importante que o seu dinheiro esteja lá e não tenha sido alterado de forma não autorizada, do que você chegar e verificar que o sistema do seu banco saiu do ar por alguns minutos, né, por algum tempo. O sistema sair do ar não vai te causar tanto prejuízo, né, quanto se a sua informação for alterada de uma forma não autorizada. Então, como por exemplo, a gente tem os sistemas militares, onde você manter a privacidade da informação, né, você manter a sua informação de uma forma sigilosa é mais importante do que você garantir aí também a disponibilidade. Né, você garantir que aquela informação ela não vai ser acessada por pessoas não autorizadas, acaba sendo, né, essencial. Então, de acordo com o seu foco, você vai pegar os seus recursos e você vai investir nos pontos corretos, né? Sendo que você vai acabar destinando de forma mais efetiva aquele seu recurso financeiro, de acordo com a criticidade lá do seu sistema para a sua organização. Então, nem sempre um sistema que tenha alta disponibilidade vai requerer uma privacidade necessariamente. Né? Se eu tenho que manter o meu sistema sempre disponível, então não necessariamente eu tenho que ficar me preocupando em manter ele absurdamente seguro. Por exemplo, entender? Então, a depender do foco da organização, eu vou dar mais ou menos ênfase a um ponto. Então, assim, o controle de acesso, ele é fundamental, né, para que você possa ter aí a sua informação sendo acessada pelas pessoas que realmente precisam acessar e que têm autorização para acessar. E ele pode ser um controle lógico, né, através da proteção de dados, pode ser também um controle físico, pode ser um controle em relação à utilização de recursos, como você tem um tablet, você tem um celular, você tem um computador, um notebook. E aí, para você garantir que tudo aquilo ali, todos aqueles pontos, né, de controle estão sendo, de fato, exercidos e estão funcionando, você tem que também garantir aí o monitoramento desse controle de acesso. Né, para você garantir através de auditoria, através de arquivos de log, que o seu controle, as suas regras de controle de acesso estão sendo efetivas, estão de fato, né, dando certo para as atividades, estão monitorando de fato as atividades dos seus usuários, né, daquela sua rede. Então, sempre é importante você garantir que os recursos eles vão estar sendo bem utilizados dentro lá da sua empresa, que apenas os programas que você deu autorização, que apenas os usuários que tenham acesso a acessar determinada informação, eles tenham de fato, para que você não deixe também, né, que programas não autorizados sejam instalados. E aí você, quando fala de controle de acesso, você vai envolver, primeiro, um limite. Tem empresas que colocam um limite de horário, né, para você utilizar os recursos como a internet, como fazer pesquisas. Você também pode fazer uma limitação em relação à quantidade de logon de um mesmo usuário em uma mesma rede, né, no mesmo momento. Você também pode implantar um timeout automático para o seu sistema, né, de forma que passou 20 minutos de inatividade, então desloga. E aí, o que é que você precisa garantir, né, para você ter um controle de acesso lógico? Primeiro, uma identificação única de usuário. Aí você pode criar um padrão de identificação, garantir que a autenticação de fato está sendo feita. As senhas, colocar um padrão forte para a criação dessas senhas. E aí a utilização de tokens também, ou seja, você pode utilizar uma segurança em segundo nível. Porém, quando você fala em tokens, como muitos bancos utilizam, né, que você pode aí estar com um cartão ou com um dispositivo, você tem que também se preocupar que esse cartão, esse dispositivo, ele pode ser perdido, ele pode ser roubado. E aí você precisa garantir, né, uma forma que seja
uma autenticação de segundo nível, porém mais segura. Então, você pode utilizar, por exemplo, a biometria, apesar de que a biometria também tem as suas falhas, né? Porque a pessoa vai envelhecendo, ela pode aí ter alterações dela que podem afetar o reconhecimento dessa biometria, né? Uma digital que a pessoa pode perder ao longo da vida. E aí ela pode também sofrer com falsos positivos ou com falsos negativos ao longo dessa vida, né, por conta da mudança. E aí você tem que sempre se preocupar, né, em relação a você garantir que o que você vai pegar como uma autenticação de segundo nível seja de fato um método com uma menor taxa de erros, né, possível, ou uma menor taxa de falsos negativos possível, né? Sempre prestando atenção aí em relação à forma como você utiliza essa autenticação. Como hoje em dia nós temos a autenticação através da cognição, através do método que, para cada pessoa, de acordo com a forma como ela se comporta, né, em relação à utilização da máquina, você pode garantir que de fato é aquela pessoa, né, já que cada pessoa, por exemplo, mexe o mouse de uma forma diferente, cada pessoa se comporta de forma diferente, né, em relação a alguns eventos que acontecem, como por exemplo um mouse que sumiu, como por exemplo uma tela que bloqueou, e assim você pode garantir uma autenticação de segundo nível que seja mais efetiva do que a biometria. E aí a gente entra agora com a classificação da informação. Então, se eu quero garantir a segurança da informação da minha empresa, eu tenho que primeiro fazer com que as informações sejam classificadas de forma a que ela receba o nível necessário de segurança para ela, para que eu não mate uma mosca com uma bazuca, né? Para que eu garanta aí que aquela informação vai receber realmente o nível de segurança que ela precisa. E para isso eu preciso criar rótulos. Eu preciso criar rótulos que vão me dizer quais são os critérios para que eu encaixe uma informação nesses rótulos. Então, esses rótulos eles podem ser privado, público, confidencial, e não existe um padrão para você criar rótulos, né? Não tem rótulos fixos. Você apenas precisa, né, atentar a sua organização, né, e a cultura que existe lá dentro da sua organização, que você também não pode ficar criando algo, né, muito discrepante da sua realidade, né? Então, assim, você também precisa sempre garantir que a informação ela vai ser classificada de acordo com o seu valor para a organização, ou seja, quanto aquela informação vale para o negócio da organização. E qual é o prejuízo, qual é a perda financeira que eu vou ter caso aquela informação seja vazada? Qual é o tempo de retenção que aquela informação vai estar ali? Ou seja, qual o prazo de validade dela? Qual é a criticidade? Então, assim, aquela informação, ela de fato precisa estar disponível sempre, ou ela não tem tanto problema assim se ela ficar indisponível por um tempo. Então, são esses os fatores que você precisa ter em mente na hora de você criar os rótulos, né, e na hora de você classificar as informações lá dentro da sua empresa. A classificação da informação, ela é como assim o primeiro passo na hora de você criar a sua política de segurança da informação. Então, de acordo com o que você criar em relação à política de segurança da informação, lá as suas regras, na verdade você vai estar criando ao redor do seu ciclo de vida dessa informação, que aí vem com as fases. A partir do momento que a minha informação nasce, eu tenho o meu manuseio, porque ela nasceu, ela vai precisar ser manuseada. Então, eu tenho a forma de armazenamento daquela informação, como aquela informação vai ser armazenada,
como aquela informação vai poder ser acessada, eu tenho um tipo de transporte para aquela informação, se vai ser através de e-mail, se vai ser através de pendrive, através de empresa de transportadora, e eu tenho a forma de descarte daquela informação. Né? A partir do momento que ela atingiu o seu ciclo de vida, então, né, como é que vai acontecer o descarte dessa informação? Eu vou precisar de um programa que seja um embaralhador de dados para que aquela informação não possa ser recuperada. Eu vou apenas descartar ela, mandando para a lixeira de uma forma simples. Eu vou precisar de um desfragmentador lá de um picotador, né, de papel, para poder evitar que aquela informação de fato possa ser recuperada através de cola, caso seja impressa. Então, de acordo com a minha classificação daquela informação, né, eu vou ter formas diferentes para o meu ciclo de vida dessa informação. Então, eu vou ter para cada um desses níveis, eu vou ter formas diferentes de tratar. E aí, né, sempre quando a gente fala em relação à classificação da informação, como eu estava falando para vocês, eu preciso levar em consideração que é a classificação da informação que vai dar aí a minha base para a minha política de segurança. Então, ela precisa estar em conformidade com a minha cultura e com a minha realidade lá dentro dessa organização, porque senão eu não vou ter uma aceitação boa. Então, eu sempre tenho que pensar também na forma da escrita desse documento. Ele tem que ser um documento que ele vai ser escrito de forma clara e concisa, porque todos os funcionários daquela organização, independente do seu cargo, precisarão ter acesso a esse documento e entender o que está ali sendo passado. Então, eu posso também, né, pensar em relação à minha informação com grupos específicos que vão ter acesso a essa informação e que essas informações terão finalidades específicas. Então, assim, o meu grau de sigilo de uma informação, ele precisa sempre levar em consideração qual vai ser o nível da relevância dessa informação e qual é o público que vai poder ter acesso a essa informação. Então, isso aí é o que vai fazer com que eu leve em consideração na hora de eu criar os meus rótulos e na hora de eu dizer quais são os critérios para cada rótulo. Na hora de eu montar, né, como é que eu vou fazer para encaixar uma informação dentro de cada um dos rótulos que eu criei. Então, eu, uma vez pensando em relação a essa importância da minha informação, eu vou também estar pensando no nível da segurança que eu vou dar, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para cada uma dessas fases. Então, assim, quais são alguns exemplos de rótulos? Confidencial ou protegido, público e restrito, privado, restrito, secreto. Eu não vou ter um padrão, então aqui são exemplos. E eu posso estar aí usando e criando outros rótulos. Porém, para cada rótulo é importante, né, que eu também diga quais são os critérios da informação que vai ser encaixada naquele rótulo. Isso é de fundamental importância. Porque a partir do momento que eu fizer isso, eu já vou começar a ter, né, novos... o meu documento estruturado de uma nova maneira. Então, após a definição desses rótulos que eu vou utilizar, e da definição das minhas regras, como eu falei para você, eu preciso levar em consideração, então, qual vai ser o valor dessa minha informação para a minha organização, ou seja, para o meu negócio. Qual é a consequência
do vazamento dessa informação em relação a danos financeiros. O que eu vou perder se essa informação vazar? E qual é a consequência de uma alteração não autorizada dessa minha informação? Então, esses são os 3 pontos principais que eu preciso levar em consideração. E aí, o que eu ganho fazendo uma classificação da informação para a minha empresa? Primeiro, que eu vou reduzir custo com a proteção desnecessária, né? Então, eu vou garantir para aquela informação apenas o mínimo necessário que ela realmente precisa. Eu vou dar aos meus usuários uma maior conscientização em relação à segurança da informação na minha empresa. E aí entra o projeto Mesa e Tela Limpas. Ou seja, se eu tenho algum trabalho com uma informação que é confidencial, que é importante, né? A partir do momento que eu levanto, que eu saio da minha mesa, eu guardo todos os documentos que são importantes para evitar que um usuário que não tem autorização àquele tipo de informação possa ter acesso por causa de um computador que se deixou desbloqueado, por causa de um relatório que se deixou exposto em cima da mesa. Então, eu tenho sempre que ter esse cuidado, né? Saí, levantei, pego e bloqueio a minha máquina. E aí, para um exercício, nós temos agora aqui 2 cenários. O primeiro cenário é como seria uma classificação da informação para uma empresa de perfumaria. Então, criar os rótulos e as regras para o enquadramento da informação e em quais rótulos as seguintes informações poderiam ser classificadas. São esses rótulos que eu estou colocando aqui embaixo. O que eu quero para esse exercício aqui para vocês? Eu quero que vocês criem rótulos e as definições para cada rótulo. E em seguida vocês vão me dizer o feedback de consumidores, entra em qual rótulo? O marketing digital, entra em qual rótulo? As informações sobre as fórmulas, entra em qual rótulo? Os relatórios de lucros, prejuízos e investimentos, entra em qual rótulo? Isso aí a gente vai estar, né, pegando aí, batendo na próxima aula. E basicamente é isso, eu quero que você me descreva qual é o rótulo, qual é a descrição para que uma informação se encaixe naquele rótulo e depois me diga, dentre esses pontos aqui, né, em quais rótulos, né, em qual rótulo você classificaria cada um desses itens. Logo em seguida, vamos para o cenário 2, onde uma empresa de TI precisa criar uma política de classificação da informação para seus dados. Como esses dados poderiam ser classificados? Quais rótulos poderiam ser criados? Vocês vão fazer, né, exatamente a mesma criação de rótulos do cenário anterior, porém, né, agora voltado para uma empresa de TI, não mais uma de perfumaria. Quais os rótulos vocês iriam criar? Então, galera, dúvidas? Muito obrigada, boa noite e até mais!